Você sabia que na versão 2.3 do Prose Slicer, dois novos tipos de enfio foram incluídos, inclusive para tratar a questão de Adaptative Infill? Não conhece? Então vem com a gente que depois do break eu falo um pouquinho mais sobre isso e outros tópicos. Vamos lá? E aí pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Aqui é Valmir que vos fala e hoje nesse tutorial eu vou trazer os dois novos enfios incluídos na versão 2.3 do Prose Slicer, o suporte Cubic e o Adaptative Cubic. A proposta desses dois novos enfios é trazer a funcionalidade de Gradual Infill ou Adaptative Infill, que é basicamente o preenchimento gradual. Em peças grandes ou em peças que realmente conseguiríamos trabalhar com menos preenchimento, o Gradual Infill é exatamente uma funcionalidade extremamente necessária, onde tanto a questão de menos filamento utilizado, assim como menos tempo na questão de produção da peça. Além disso, eu vou mostrar para vocês o uso dos modifiers sobre os outros tipos de infio para que a gente consiga fazer os mesmos tipos de Adaptative Infill, mas sem o uso desses novos enfios incluídos no Prose Slicer. Vamos lá? Eu vou agora para o Prose Slicer e a gente já começa a trabalhar um pouquinho de uma forma mais rápida e prática esses novos enfios. E cá estamos com o nosso Prose Slicer já aberto. E vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar uma pequena peça que vai ser muito legal para a gente. Na verdade não tão pequena assim, mas é uma Apple nesse caso, né? Uma maçãzinha que eu criei. Na verdade eu trabalhei em cima dela no Mesh Mixer para transformar ela em low poly, mas não vem muito ao caso aqui. Mas é uma peça que tem exatamente o processo, pelo menos as particularidades que eu comentei com vocês, onde nós temos uma parte no meio dela que não necessariamente ela precisaria ter tanto preenchimento assim, ou ela poderia até, em alguns casos, ser oca, né? Nesse caso, uma peça super simples, sem muitas necessidades, não tem áreas de suporte e tudo mais. Tem uma área aqui embaixo, mas eu vou até mostrar como ela fica, mas super simples. Neste caso, vamos vir aqui. Antes disso, só para a gente dar uma olhadinha. Ela é uma peça que tem 12 por 12 por 9.3 de altura. Então, realmente é uma peça bem grandinha aqui, que vai levar um pouco de tempo e, com certeza, bastante filamento, né? Então, a primeira coisa que eu vou ver, eu vou vir aqui em Settings, dentro da opção Infill, e vou dar uma olhada com relação à parte de Infill Density, né? Então, eu estou em 5%, e no meu Fill Pattern eu estou utilizando o formato Grid, tá? E, neste caso, eu estou utilizando 0.2 de a altura de camada. Vou pedir para o fatiador aqui fatiar, só para a gente dar uma olhada, e nós temos aqui, a primeira coisa, voltando na questão de suporte, se vocês olharem essas partezinhas em azul, talvez seria interessante a gente colocar um pouquinho de suporte, tá? Eu não vou colocar aqui, mas não, eu vou colocar, acho que é até legal. Então, para mostrar um pouquinho sobre o Paint Support, mas basicamente o Paint Support é a função que foi também incluída na versão 2.3. Eu já falei ela em outros vídeos, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas é uma função que você consegue exatamente pintar aonde você quer que o Prose Slicer adicione suporte para a gente. Então, depois que eu fiz essa opção, eu venho aqui no Supports e eu seleciono Supports in Force Only. E neste caso, se eu mandar fazer o slice novamente, ele vai incluir nos pontos que eu marquei, que são aquelas áreas que estavam em azul. Basicamente isso, não vou entrar em tantos detalhes como eu falei para vocês, porque a parte principal mesmo é sobre enfios. Então, voltando, né, eu estou com um enfio de 5% do tipo grid, eu vou clicar aqui na metade da peça para a gente dar uma olhada. Então aqui a gente consegue ver que tanto no miolo da peça, quanto um pouco mais para cima, quanto um pouco mais para baixo, a quantidade de enfio é a mesma, né? Eu não tenho um processo gradual, eu não tenho um processo adaptativo, é um processo único do começo ao fim da minha peça. Basicamente isso. Quanto tempo eu estou levando para a produção completa dessa peça? Eu estou levando basicamente 8 horas, 117 gramas de filamento e 39 metros de filamento. É bastante considerável.
né? Se eu aumentasse, por exemplo, para 10%, para eu deixar um pouco mais interessante essa peça, por uma questão ali de peso e tudo mais, para quanto que eu subiria, né? Basicamente, eu subiria aqui para 10 por 10 horas e quase 10 horas e meia aí de produção de peça, 166 gramas de filamento e 55 metros ali de filamento para a construção da peça como um todo. Realmente é bastante tempo, né? Bastante tempo, bastante filamento e tudo mais. Legal. Vamos ver como que eu utilizo então a questão do Cubic Support, do Cubic Support e do Adaptive Cubic. Bom, primeira coisa, vamos voltar aqui na opção de Pruning Settings, vamos vir aqui na opção de Infill e na mesma opção de Fill Partner eu vou selecionar as duas últimas opções aqui embaixo, Adaptive Cubic e Support Cubic. Primeira coisa, eu vou solicitar, vou selecionar a opção Adaptive Cubic, eu vou colocar 5%, e vou pedir pro fatiador novamente fatiar para nós vermos como que fica a peça. Primeira coisa, vamos já olhar a questão de tempo. Questão de tempo, né? Quase 8 horas, então a gente já teve uma redução aqui razoável. Nós reduzimos bastante a questão de gramas e pelo menos aí 10 metros de filamento, tá? Então, já que a gente já tem um certo... pelo menos tanto em questão de tempo quanto em questão de quantidade de filamento, nós já temos ganhos aqui expressíveis, né? Mas vamos descer, vamos olhar no começo aqui da peça para a gente ver como que funciona a questão do Cubic em fio. Para vocês terem para ficar um pouco mais claro, como que funciona o processo do Cubic em fio. Ele, desci um pouquinho mais o zoom, mas basicamente o que ele faz? Ele vai construindo de uma forma na diagonal. Então ele faz um layer, ele faz uma linha, sobe, a hora que ele subir o layer, ele coloca mais para a direita, sobe o layer, coloca mais para a direita, então ele vai andando na direita, assim como ele vai andando para a esquerda, ele vai fazendo esse formato na diagonal, desde quando ele começa até onde ele termina, depois ele volta de novo e faz para o outro lado. Então ele faz exatamente esse formato um pouco mais 3D, vamos pensar assim, né? Aqui a gente já vê um pouco de diferença com relação ao próprio processo do grid, como a gente viu. Então aqui a gente já tem um pouco maior, né? Mas se a gente for lá para o meio da peça, que eu acho que começa a ficar mais interessante, porque a gente consegue ver e começa a analisar que a quantidade de enfio que ele está usando ela é menor, né? Mas, e olha que legal, aqui na parte de baixo ela já é bem menor. Quando a gente começa ali depois do bottom layer, para a quantidade de fio que ele está colocando é muito menor do que realmente ele colocaria, ou melhor, que a gente olhou quando a gente estava observando a questão do grid. Então aqui ele já tem uma baita diferença. Mas como que ele reforça um pouco mais isso, até para ficar um pouco mais realmente resistente essa peça? Se vocês olharem na parte lateral, ele colocou um sólido em fio, né? Então, tanto nessas camadinhas, é como se ele colocasse uma quarta camada de wall na parte interna da peça. E isso garante que ele tenha um pouco mais de sustentação e com isso ele consegue reduzir a quantidade de enfios que ele coloca por dentro. Então, se a gente for olhar, ele consegue realmente ir utilizando menos enfios, né, durante a peça como um todo. E com isso, na parte de cima da peça, realmente, né, aqui na parte mais superior, que é exatamente aonde ele vai precisar ser um pouco mais adaptativo, vamos pensar assim, ou seja, a partir desse elemento eu preciso realmente que ele reduza um pouco a quantidade de filamento, vamos pensar assim, né? Então aqui ele vai utilizar, não reduza, mas ele adicione mais filamentos para que ele consiga fazer essa camada de uma forma melhor. Mas, como ainda assim ele tem uns espaçamentos, o que ele faz aqui? Ele adiciona um sólido em fio. Então, antes de ele construir exatamente a camada de cima, né, que é o top infio, o top solid infio, ele colocou um solid infio mesmo, né, uma camadinha, para que a próxima camada ele fique mais aderida, de uma forma mais lisa e tudo mais. Com isso, a gente consegue trabalhar com menos enfios e mesmo assim garantindo que a camada de cima ainda fique melhor, né? Que ela fique realmente bem adaptável, né? Quando a gente precisa realmente finalizar a peça, né? Que é exatamente no top layer. Legal? Se a gente fizer uma pequena mudança com relação a 10%, vamos colocar 10% de enfio
e vamos pedir para fatiar, só para a gente ver um pouco mais a diferença desse processo. Então aqui vamos novamente fazer uma segunda análise. Então aqui eu já tenho um pouco mais de gramas de uso, assim como questão de metros, e eu aumentei um pouco mais a questão aqui de tempo, né? Subimos ali, acho que estava quase 8 horas, né? Aqui a gente está com 9 horas e 20. Vamos ver como ficou por dentro, né? Então se a gente for descendo um pouquinho a camada a camada, vou descer um pouquinho mais aqui para ficar um pouco mais legível para a gente ver. Vocês vão ver que realmente ele tem aí a questão dos 10% mais utilizado, mas vamos chegar mais para o meio da peça, que é aqui que começa a ficar legal. Na partes onde ele entende que precisa realmente ter um pouco mais de enfio, que seria os 10%, ele manteve, mas no meio ele já espaçou, ou seja, nesse miolo ele não tem mais a necessidade de colocar enfio, e aqui ele entendeu que ele pode ter uma distância maior do que comparado com um grid, por exemplo. Então essa é a parte do gradual enfio, né, ou do adaptativo enfio, que é esta funcionalidade que o Adaptative Cubic foi adicionada nessa nova versão. Super bacana, né? Super legal mesmo com o mesmo esquema, né? Adicionando a questão do Solid Infio, e para que ele consiga realmente ter uma sustentação e consiga usar menos filamento. Super, super legal, né? Então fica aí a primeira dica interessante com relação à quantidade de enfio com o uso do Cubic, Adaptative Cubic. Agora, vamos utilizar o segundo, vamos voltar lá para o nosso Purlin Series, Enfio, e vamos utilizar o suporte Cubic. O suporte Cubic, eu vou manter aqui os 10% só para a gente ter o mesmo comparativo que a gente fez anterior, porque a gente já tem um pouquinho aí a noção com relação de tempo, quantidade de filamentos e tudo mais. Vou pedir para fatiar novamente e vamos olhar aqui basicamente a quantidade de tempo, quantidade de gramas e, consequentemente, quantidade de metros. Olha que legal. Eu consegui fazer ainda mais performática a questão do gradual infio, né, do adaptativo infio. Eu consegui reduzir ainda mais, consegui deixar a peça com menos infio, com menos gramas, né, menos uso de infio. Consequentemente, a peça está mais rápida na produção, mesmo utilizando 10% aqui de infio. Então, vamos ir descendo para a gente ter uma ideia de como que realmente funciona esse outro tipo de enfio. Olha que legal. Logo no miolo a gente já consegue ver que é totalmente diferente do que a gente estava vendo com o Adaptative Cubic, né? Opa, foi um pouquinho mais, mas olha que legal. Aqui a gente já consegue ver que eu já tenho um espaçamento maior aqui, e um espaçamento maior aqui, e ele só utilizou nas áreas que realmente ele entende que precisaria colocar. No meio da peça, né? Vamos colocar na lateral, só para a gente dar uma olhada. Então ele está no meio da peça e ele usou basicamente nas extremidades para manter a peça mais resistente e usando menos filamento. Super interessante o que ele montou no algoritmo, né? E olha que legal, aqui mais para baixo ainda, a gente consegue ver que ele teve mais espaçamento ainda. Então lá para baixo, nas últimas camadas, a gente consegue observar que aqui ele só vai trabalhar no Solid Infio, então ele está aumentando uma camada a mais, né, de wall praticamente, ou colocando um Solid Infio, vai utilizar super pouco infio na parte de baixo. Para quê? Para que ele consiga realmente ter uma sustentabilidade, né, uma resistência boa, para que ele use menos filamento, use menos infio, e com certeza ele só vai utilizar infio aonde realmente ele entende que é necessário, né? Então, realmente ele é um processo gradual, é um processo adaptativo para a peça que a gente está trabalhando. Super, super legal e super eficaz, se a gente levar em consideração, a partir aqui da camada 76, né, da altura 76, né, dos 7 centímetros, ele entende que, olha, daqui para frente eu já preciso começar a aumentar a quantidade de enfio, porque a hora que eu começar a chegar na camada de cima, eu preciso ter menos espaço com relação a isso. Mas além disso, olha que legal, foi um pouco demais, o suporte em fio, ele faz de uma forma ainda melhor que o próprio Adaptative Cubic, porque ele adiciona, além da camadinha do próprio Solid Infio, ele também adiciona um Bridge Infio. Por quê? Para que ele consiga ainda deixar os espaçamentos
que na verdade ele não fechou tanto assim o enfio, o espaço que ele estaria no ar aqui, ele consegue preencher e consegue fazer uma bridge pra gente, porque a próxima camada que ele for realmente fazer, ele já tem exatamente uma camada pronta para que ele consiga finalizar a peça de top layer, né? Ele consiga ter realmente uma camada própria exatamente para que ele consiga fechar ela. Olha que legal. Então, ele consegue ser melhor na questão de suportes, vamos pensar assim, né, de uso de enfio, comparado com o próprio Adaptive Cubic. E o Adaptive Cubic consegue ser melhor do que qualquer outro grid e tudo mais, mas o suporte que Cubic consegue ser muito eficaz com relação a uso de enfio versus a quantidade de tempo usada para a produção da peça, tá? E o legal aqui é que se você realmente manter a mesma forma que aqui na Opus a gente utiliza, que é exatamente 3 perímetros de camada, a peça fica extremamente resistente. E nessa parte de baixo, onde ela realmente não tem enfio, mas ela tem um enfio de borda, né? Ela tem aquele enfio de wall que faz com que realmente ele tenha uma quarta camada, deixando a peça ainda mais resistente nesse período nesses espaços onde ele não tem enfio. Super legal isso, né? Super legal mesmo. Palmir, mas além desses enfios, por exemplo, se eu quisesse utilizar o Geroid, por exemplo, ou o próprio grid, e eu quisesse realmente fazer esse esquema de Adaptive Layer de uma forma melhor, né? Ou melhor, que eu consiga realmente utilizar esse recurso de Adaptive Layer sem utilizar estes 2 enfios. Olha, é relativamente simples, é parecido, ele não vai fazer exatamente essa funcionalidade que o suporte Cubic nos trouxe, que é exatamente esse espaçamento maior, mas a gente consegue fazer algo parecido com o que o Adaptive Cubic nos trouxe. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui ainda os 10%, eu vou voltar aqui nesta opção do Print Settings, na parte de enfio, e eu vou colocar o Geroid que eu acabei de comentar com vocês. Eu vou deixar aqui em 5%, tá, de Field Density, tá? E eu vou utilizar o recurso de Modifier. Então, neste caso, eu vou clicar com o botão da direita, eu vou vir aqui em Modifier e vou adicionar um box, tá? Neste caso, eu vou colocar ele mais para o meio e vou usar a ferramentinha aqui de escala para eu pegar a proporção inteira da minha peça. Opa, vou voltar aqui no Generic, vou voltar aqui na escala, vou aumentar a escala na lateral aqui também. Legal, vou aumentar um pouquinho mais só para ficar aqui e vou usar a ferramenta de Move para eu colocar ela mais perto do meu top layer, tá? Então aqui eu vou puxar um pouco mais para trás, só para ficar mais no centro. Acho que aqui vale um pouquinho mais aqui também, mas eu acho que tá grande, né? Eu vou reduzir um pouco mais para deixar mais um pouco menor, na verdade, a quantidade de mudanças que a gente vai fazer, e vou encostar até o comecinho aqui do top layer. Legal. Com isso, eu vou vir aqui no meu box gerado, né, no meu modifier, vou clicar sobre essa engrenagem com o botão direita, vou vir aqui em Fill e vou colocar, neste caso, eu vou colocar 25%, tá? Vou utilizar o mesmo pattern, não vou mudar, e vou pedir para fatiar novamente. E a gente vamos ver como que o Prozidade vai se adaptar, o que ele vai fazer para esta funcionalidade que a gente acabou de adicionar, tá? Então, aqui embaixo a gente consegue ver que ele está usando a mesma forma de Solid Infill, né? Então, o Solid Infill acabou se permanecendo também para esse formato. Eu estou utilizando aqui nesse caso o Geroid, que é um formato em ondas, né? O Geroid, não sei se vocês sabem, aqui um adendo a essa videoaula, mas o Geroid ele é um enfio muito interessante de ser utilizado. Primeiro porque ele tem um esquema de retração comparado com os outros tipos de enfio, como por exemplo o próprio Grid ou Rectilinear, porque como eles são construídos de uma forma em linhas, eles podem ter uma retração maior. E nesse formato de onda que o Geroid nos traz, ele evita esse tipo de coisa porque ele já faz exatamente essa onda e com isso a retração ela já acontece, né, dentro da própria peça. Então é uma parte bem interessante também.
Mas vamos lá, então ele já está fazendo em 5%, faz na esquerda para a direita, ele vai fazendo essas alternâncias, né? Estou mantendo neste caso, se vocês observarem, ele não tem nenhuma questão de adaptabilidade nesse caso, né? Manteve o mesmo processo pelo menos até nessa camada, não teve mudança de espessura ou de densidade, na verdade, de enfio. E vamos chegar mais para cima, ali perto, se não me engano, de 76, mais ou menos. Um pouquinho mais para cima. E a gente vai começar a ver, olha que legal, que ele fez uma mudança realmente, né? O que ele fez aqui, Valmir? Ele basicamente, a partir da camada que a gente colocou o modifier, né? A partir dessa camadinha aqui, eu vou voltar no plater aqui. A partir dessa camada, onde eu adicionei e marquei exatamente o meu bloco, né, do modifier, eu pedi para ele aumentar a quantidade de densidade do meu enfio. E com isso ele consegue exatamente fazer este enfio menor. E com certeza, para as camadas superiores, isto é muito bom, porque a quantidade de espaçamento que eu vou ter para a finalização da peça vai ser muito menor. E aí, com certeza, apenas o sólido enfio, que é exatamente essa parte em volta, ela fica mais eficaz, porque ela consegue trabalhar melhor e não ter tantos espaçamentos assim, evita furos, evita a questão de ter ali um pouquinho até de subextrusão e tudo mais, ou até falhas exatamente de acabamento da peça. Então, quanto menos filamento nesse caso, melhor ficaria exatamente a colocação de filamento sobre a peça de top layer, né? Sobre a finalização de top layer, né? Então, com isso a gente finaliza a peça como um todo, né? Seguindo essa outra opção de enfio, de uma forma um pouco mais manual, vamos dizer assim, mas bastante eficaz também para a gente trabalhar esse conceito de gradual enfio ou adaptativo enfio, que é exatamente o processo que foi adicionado aqui no ProSlicer na versão 2.3. E aí, galerinha, gostaram desse tutorial? Muito legal esse esquema do Adaptive Infill, né? Aqui na Ops 3D nós estamos utilizando e realmente é muito eficaz. Claro que depende de peça para peça, mas pelo menos em quase todas que utilizamos aqui, principalmente peças grandes, ele foi realmente muito eficaz. Legal, gente? Então se vocês gostaram, deixa aquele joinha, compartilha aí com a galera e deixa alguns comentários aqui se vocês gostaram ou não desse esquema novo do ProSlicer. E até logo e até breve.